Desde que o mundo é mundo, o ser humano acredita que escolhe seus líderes. Reis eram ungidos por Deus. Presidentes são eleitos pelo povo. Mas o poder, o verdadeiro poder, nunca foi submetido a voto algum. Ele não aparece na urna, não participa de debates, não pede permissão e, principalmente, não muda a cada 4 anos. Nós crescemos aprendendo que vivemos numa era diferente, que o passado era feito de reis, dinastias e heranças de sangue, e que o presente é feito de democracia, mérito e igualdade. Mas isso é apenas a superfície, porque quando você observa a história com atenção, percebe um padrão que nunca foi quebrado. O poder real sempre foi herdado. Mudaram os nomes, mudaram os símbolos, mudaram os discursos, mas a lógica permaneceu intacta. Durante séculos, o mundo foi governado por famílias, não por ideias, não por eleições, mas por linhagens. Reis passavam o trono para seus filhos. Os imperadores educavam seus herdeiros desde a infância para governar territórios inteiros. O poder, com raríssimas exceções, não era algo a ser conquistado. Era algo nascido com você. Se você não vinha da família certa, não importava sua inteligência, sua coragem ou sua capacidade. O teto já estava definido antes mesmo do seu nascimento. Em algum momento, nos disseram que isso terminou, que as monarquias caíram, que os reis foram derrubados, que o povo assumiu o controle. Mas o que realmente aconteceu não foi o fim do poder hereditário. Foi apenas a mudança de palco. O trono saiu do castelo e foi para os bastidores. Hoje, o poder não usa coroa, não veste manto, não se senta em tronos dourados, ele usa ternos discretos, fala baixo, age longe das câmeras e, acima de tudo, não precisa ser eleito, porque quem controla o poder estrutural não precisa governar oficialmente, basta influenciar quem governa. E é aqui que mora a maior confusão da era moderna. A diferença entre governo e poder. O governo muda, o poder permanece. Presidentes entram e saem, ministros trocam de nome, partidos brigam entre si, mas as engrenagens centrais continuam girando do mesmo jeito, quase sempre nas mãos dos mesmos grupos, das mesmas instituições, das mesmas elites que atravessam décadas intactas. E nesse contexto, podemos destacar o sistema financeiro, que é o coração invisível de qualquer país. Sem crédito, o Estado não funciona. Sem crédito, empresas quebram, obras param, empregos desaparecem. Quem controla o crédito não controla apenas o dinheiro, controla o ritmo da sociedade. E o crédito não nasce do voto popular, ele nasce de instituições que não passam pelas urnas, não disputam eleições e não precisam pedir autorização ao povo para exercer influência. É nesse ponto que casos como o do Banco Master chamam a atenção, não pelo tamanho, mas pelo alcance. Um banco que, em termos de mercado, não figura entre os gigantes, mas que demonstrou capacidade de trânsito, acesso e influência junto a atores centrais da vida política e institucional. Não se trata de acusar crimes, trata-se de observar um fato estrutural. Mesmo instituições relativamente pequenas conseguem exercer influência significativa quando operam no coração do sistema financeiro. O simples acesso já é poder, a simples proximidade já é influência. O simples fato de ser indispensável já muda a relação de forças. Agora, pense com calma. Se um banco de porte limitado consegue dialogar, circular e ser ouvido em esferas decisórias, enfim, consegue se impor do jeito que se tem noticiado por aí, o que isso revela sobre o funcionamento do sistema como um todo? O que isso diz sobre o poder real exercido por instituições que movimentam centenas de bilhões, atravessam governos, financiam setores inteiros da economia e são consideradas grandes demais para falhar? Não é teoria da conspiração, é lógica, é estrutura, é assimetria de poder. Bancos não precisam mandar diretamente, eles não precisam dar ordens, eles só precisam exercer domínio. Quando o Estado depende do sistema financeiro para funcionar, quando políticas públicas dependem de crédito, quando crises dependem de resgates, quem dita o ritmo não aparece no palanque, aparece nos bastidores, de forma lícita e ilícita. E esse poder não se submete à escolha do povo, porque ele não foi desenhado para isso. Ele foi desenhado para se perpetuar. Famílias entram no sistema financeiro jovens,
e saem dele poderosas. Os filhos não começam do zero. Eles herdam capital, herdam influência, herdam redes de contato, herdam proteção. Enquanto isso, o cidadão comum herda dívidas, inflação, impostos e a promessa de que, com esforço suficiente, tudo pode mudar. Mas o sistema nunca foi sobre começar igual, foi sobre manter a hierarquia funcionando sem parecer explícita. O voto escolhe gestores. O sistema escolhe herdeiros. A política virou o espetáculo. Direita contra a esquerda, escândalos, crises, polarização constante. O barulho ocupa o centro do palco enquanto o poder real permanece longe dos holofotes. O governo muda, mas as estruturas seguem intactas. E se isso fosse mentira, seria debatido abertamente todos os dias. Mas certos temas não ganham espaço, não porque são falsos, e sim porque são inconvenientes. A história mostra que impérios caem, governos passam, moedas mudam, mas as elites sempre sobrevivem às transições. Elas não apostam em políticos, apostam em sistemas. Apostam em estruturas que não dependem de eleições. Apostam em mecanismos que atravessam gerações. O verdadeiro poder nunca deixou de existir. Ele apenas aprendeu a não se mostrar. Talvez a pergunta nunca tenha sido quem governa, mas quem nunca deixou de governar. Porque enquanto acreditarmos que o poder muda de mãos a cada eleição, os verdadeiros donos do jogo continuarão exatamente onde sempre estiveram, no topo, em silêncio, passando o poder de pai para filho, sem precisar do seu voto. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e sua inscrição.